Galerinha, só para a gente finalizar essa segunda parte do capítulo 25, acerca da morte de Abraão, e aí esse vídeo é mais uma transição de patriarcado, né? A gente vai fazer essa passagem do patriarcado de Abraão para o patriarcado de Isaac, e aí eu vou fazer um resumozinho da vida de Abraão, e aí a gente finaliza, a gente chega ao final da história dele. O que eu acho mais interessante na história de Abraão é que Abraão, quando ele é chamado, Abraão era um homem pagão, ou seja, Abraão acreditava em vários deuses. Abraão tinha uma crença completamente diferente da crença que ele tem no final da vida dele. Eu falo isso porque assim, as pessoas falam, nossa, Abraão foi o pai da fé, e as pessoas imaginam logo o sacrifício que Abraão quase faz do seu filho Isaac, mas as pessoas esquecem, e eu já fiz vídeo falando sobre isso, que Abraão era um homem cheio de falhas, era um homem cheio de pecados. Abraão adorava imagens de esculturas, e aí ele recebe o chamado, e aos poucos Deus vai moldando e lapidando a vida de Abraão. E durante os vídeos passados, para o pessoal que me acompanha, a gente viu que Abraão mente, Abraão vai ter relações com Agar, e esse não era o propósito de Yahvé para a vida dele. Então assim, além disso, Moisés ele não traz a vida de Abraão em todos os seus detalhes, em todos os seus pormenores, mas a gente consegue imaginar que Abraão também teve outras falhas que a Bíblia não menciona, tá? Talvez você fale assim, nossa, Manuelson, mas você está acrescentando algo à Bíblia, e a ideia, pessoas, não é essa. Mas se a gente fosse ter um relato completo, detalhado da vida de Abraão, de todos os seus atos, a gente ia precisar ir de mais, vou colocar aí de 200, 500 páginas só para falar sobre a vida de Abraão. Então Moisés ele traz na verdade um resumo dos principais fatos, das principais situações que Abraão enfrentou. Mas Abraão teve outras falhas. Por que eu estou falando isso? Para vocês, para a gente entender que assim como Abraão teve falhas, a gente tem, e assim como Abraão ele foi considerado pai da fé e ele desenvolve uma comunhão muito íntima com Deus, eu e você também podemos desenvolver essa mesma comunhão. E ainda que não exista um livro como a Bíblia falando que nós somos os pais da fé, a gente também pode nos ver dessa forma, como pessoas de fé. O que eu estou querendo colocar aqui é que a gente consegue, a gente pode desenvolver essa comunhão com Deus, tá? A gente percebe também, galera, que além de um homem de fé, e a gente vê isso ao longo da jornada de Abraão, quando ele oferece ali Isaac em sacrifício, e aí vocês já conhecem a história, o que Abraão mais queria era ser pai. Acho que a vida de Abraão ela vai orbitar em volta desse fato, e quando ele recebe aquilo que ele mais queria, de certa forma Deus pede isso a ele, né? Deus vai de certa forma retirar esse filho dele, e mesmo assim Abraão entregaria, né, Isaac, mas Deus intervém. Isso é de uma profundidade muito grande, e isso nos ensina que tudo que a gente tem, seja os bens materiais, seja o que for, tudo pertence a Yahvé, tudo pertence a Ele, e nós estamos apenas administrando aquilo que Deus nos deu, e aquilo que a gente tem tem que servir para, além de nos abençoar, nos edificar e abençoar outras pessoas. O que eu quero colocar aqui que a gente precisa ter um sentimento de desapego em relação àquilo que a gente tem
porque nada é nosso, Deus deu, e se Deus pedir para a gente dar isso a Ele ou a alguém, a gente deve dar. Se a gente não der, Deus vai tirar da gente a si mesmo, porque Ele é Deus, Ele pode fazer todas as coisas, né? Mas basicamente é isso, tá, galera? Procura abençoar outras pessoas através daquilo que você tem, procura contribuir para o crescimento, e eu falo não só em relação aos bens materiais, em você ajudar alguém com, a título de exemplo, uma cesta básica, pagando uma conta, mas procura ajudar ou contribuir com o conhecimento que você tem acerca da Bíblia ou acerca de qualquer outro assunto. E aí, voltando para Abraão, além de um homem de fé, Abraão também era um homem de guerra, né? Abraão era um militar, vamos colocar dessa forma. E eu não estou fazendo referência ao meio político, mas quando eu falo que Abraão ele era um homem de guerra, porque a gente viu Abraão participando ali da guerra do Vale do Sidim, né? E Abraão ele guerreia contra, se eu não me estiver enganado, os reis do norte, e eram reis extremamente fortes que já vinham ali durante todo o seu percurso até chegar ali na região de Sodoma e Gomorra. Eles vinham destruindo gigantes, né? E aí Abraão vai ao encontro desses reis, porque esses reis sequestraram o seu sobrinho Ló, e Abraão os vence. E a gente percebe que, na verdade, essa vitória não é de Abraão, mas é de Yahvé. É Yahvé quem capacita Abraão, quem dá a vitória a ele. E essa ideia, quando eu olho para esse texto, a gente percebe que independente do que esteja à nossa frente, independente de quem a gente vá enfrentar, a gente precisa entender que a vitória ela é nossa, não pelas nossas capacidades, mas porque Deus ele vai nos dar a vitória, né? Deus ele nos capacita. E aí, pessoas, eu trazendo para os dias atuais, a gente tem inúmeros desafios ou inúmeras batalhas que a gente enfrenta ao longo da nossa vida. Para a galera que é jovem, tem o primeiro emprego, né? Algumas pessoas estão buscando o primeiro emprego, algumas pessoas estão desempregadas. Tem o pessoal que quer ingressar na universidade, conseguir uma bolsa. E tem pessoas que enfrentam outras batalhas, seja com um supervisor do local que você trabalha, seja até mesmo em relação à classe política. Mas a gente precisa entender que, assim como Abraão, que enfrentou esses reis e venceu, assim como Deus ele foi com Abraão, Deus também é comigo, Deus também é com você. O que precisa é a gente se entregar a Yahvé da mesma forma que Abraão. Lembra que Abraão ele se entrega sem reservas, Abraão ele confia no chamado de Deus para a vida dele, e Abraão deixa a sua família. Abraão, não que você deva deixar ou virar as costas para a sua família, Abraão não faz isso. Abraão inclusive convida os familiares dele, alguns não aceitaram ir, e outros foram com Abraão, mas a ideia aqui é que Abraão deixa tudo por Deus, por Yahvé. E a gente precisa também abrir mão de tudo por esse Deus, e quando a gente se entrega a Ele da mesma forma que Abraão, Deus vai nos capacitando, fazendo com que eu e você sejamos pessoas de fé e também pessoas inteligentes, pessoas que têm uma mente estratégica, assim como Abraão tinha. Como eu falo, que Abraão era um homem, era um chefe tribal muito forte, muito poderoso. E para finalizar, pessoas, independente do que aconteça, a gente precisa ter em mente que Yahvé está do nosso lado, está nos dando a direção. E em alguns momentos você vai fracassar, você vai cair, você vai cometer alguns erros, mas que isso não te separe de Deus.
eu falei, deixa eu só ver aqui quantos minutos já tem de vídeo, tá? Só um momento. Tem só 10 minutos, tá, galera? Dá pra falar mais um pouquinho. Mas eu falei em alguns vídeos que nada pode nos separar do amor de Deus. E que você não deixe as suas falhas, as suas limitações ou pessoas te afastarem do amor de Yahvé. Que você continue confiando. E aí, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte: é mais fácil você ser salvo ou você ser salva estando em comunhão com Deus, buscando a Ele, mesmo cheia de falhas, do que você longe dele ou você não crendo nele, tá bom? É isso, pessoas. A gente finaliza a história do nosso patriarca e agora a gente vai, nos próximos vídeos, ingressar na história do patriarca Isaac, só que antes a gente estuda sobre os descendentes de Ismael, tá? E aí a gente vai ver um pouco sobre essas 12 tribos que surgiram a partir de Ismael, tá bom? Um abraço para vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e obrigado para as pessoas que me acompanham, tá bom?